que então chegam para que a gente possa dar início à nossa aula de constitucional. Animados, turma? Se Deus quiser, né? Vamos superar todos esses momentos. Ontem tivemos aí um dia de confraternização. E aí sim, hoje passaremos, né, a nossa aula para dar continuidade aos nossos conteúdos. Vou aproveitar enquanto vocês eu vou dando os recadinhos, eu vou abrindo aqui a página para a gente poder dar início ao nosso tema de hoje. Para a gente poder, então, nos situarmos, turma, nós já estamos no encontro 2. O encontro 1 foi aquele em que a gente trabalhou temas relacionados à competência da União, dos entes políticos, né, da União, dos estados, do município, Distrito Federal. E iniciamos o curso falando desses entes políticos, da importância deles, para que o Instituto do Estado pudesse, né, realizar suas obras frente à sociedade. Eu não sei se vocês perceberam, nas últimas aulas a gente mudou um pouquinho esse panorama, né? A gente passou então a falar não mais aí dos entes políticos, que até então nós vínhamos falando, nós passamos então a tratar dos poderes do Estado. Então, na aula passada, nós já falamos do poder legislativo. Hoje nós vamos falar do executivo e, se der tempo, a gente vai prosseguir, né, com o poder judiciário. E aí, nós encerramos essa primeira etapa do encontro 1 e do encontro 2. Eu não sei se vocês já estão sabendo, provavelmente nas próximas semanas nós vamos ter a avaliação. Para mim, foi repassado que a nossa avaliação bimestral seria, né, na próxima semana, a partir do dia 20, ou seja, seria já a semana que vem. O que eu depois recebi foi um novo comunicado das datas em que essas avaliações seriam disponibilizadas. Então, eu não sei se vocês já receberam essas datas, porque a semana que vem teremos sim avaliações, tá? Então, só estou deixando avisado para vocês, porque hoje, então, eu vou terminar, né, o conteúdo, e aí, a partir da semana que vem, nós faremos a avaliação no horário, né, de aula, através de um link, tá? Vocês vão acessar esse link, vão fazer a avaliação pelo computador, depois, encerrada, né, essa avaliação, vocês vão encaminhar essas provas para que a gente faça a correção. Então, ó, eu tô aqui com o celular para ler a mensagem para vocês. O que eu recebi foi a de que as avaliações serão respectivas do dia 22 a 28. Então, no nosso caso, como a nossa aula é na segunda-feira, dia 20, a próxima aula, teremos aula normal. Só teremos avaliação no dia, então, 27, que é na segunda-feira, tá? Porque as provas começam numa quarta, dia 22. Então, eu tô só avisando para que vocês, então, avisem, né, aos outros alunos que, normalmente, nós teremos aula normal, segunda-feira que vem, e apesar de já ser na semana de prova, mas como nós somos iniciamos na segunda-feira, na segunda, então, não haverá prova, só no dia 27, que é a data da nossa avaliação, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos abordar o tema de poder executivo. Eu vou já disponibilizar para vocês o material e vou passar depois questões e atividades para vocês poderem fazer ao longo da semana. É importante, turma, vocês também, só queria aproveitar, dar um minutinho aí para passar para vocês outro recadinho com relação às nossas atividades.
eu já tenho aqui na lista as atividades que vocês ficaram de fazer entrega. Então, eu já recebi as atividades valendo 500 pontos, já foram lançadas. As atividades valendo 300 pontos também já foram lançadas. Para essa semana, nós temos o trabalho de processo legislativo valendo 1000 pontos. Eu já recebi de muitos alunos esse trabalho, que é para falar sobre o processo legislativo. Eu já tinha avisado vocês no grupo e já tinha postado a tarefa também lá no grupo. Então, quem não acessou o grupo, não está vinculado no grupo, favor aí, então, ficar atento para que vocês possam fazer essas atividades e realizar, né, essas tarefas, tá? Então, aproveitando agora, né, esse momento, para que vocês possam realizar aí a atividade e ainda hoje fazer a entrega para que eu possa então computar 1000 pontos dessa atividade aí no material de vocês. Tudo bem? E aí eu vou encaminhar para essa semana, para hoje, né? A gente vai fazer atividade também de 200 pontos. Mas aí a gente só vai deixar a entrega para a data da prova, tá? Para vocês poderem, então, terem o tempinho de estudar todo o conteúdo e fazer essas atividades e dar tempo de todos poderem participar. Tudo bem assim? Então, depois eu encaminho mais atividades para vocês fazerem ao longo da semana. Isso porque, turma, a ideia é que como a gente está já tendo a aula via, né, sistema online e que muitas das vezes não tem, né, o tempo para se dedicar estando aqui, o que a gente quer também proporcionar para que vocês possam ter ao longo da semana, além da aula, a leitura do material que já está lá no AVA e a realização de exercícios. Que aí, somando todo esse pacote, a gente cria, né, um ambiente em que o aluno possa ter 100% aí de qualidade, né, e participação aí na atividade, tá? Então, com todas essas atividades, seja através da leitura, da aula e dos exercícios, criar, né, um ambiente favorável aí para os estudos para todos vocês, tá bom? Vamos lá, então, começar o nosso conteúdo. Então, eu começo, né, eu estou desativando aqui o microfone para o barulho não voltar e isso não interromper a nossa aula, mas a qualquer momento vocês fiquem à vontade para poder fazer perguntas, ok? Não sei se vocês já estão vendo o nosso material. Esse material, ele é exatamente o que já está disponibilizado para vocês lá no AVA. Eu trago aqui nesse formato de slide para a gente poder acompanhar, mas para quem for ler o material no AVA, turma, tem todo o mesmo conteúdo, tá? Então, aproveitem, façam essas leituras, leiam aí a doutrina que vocês têm de costume, façam resumos, aproveitem, ocupem, né, esse tempo que vocês têm se dedicando aos estudos, porque às vezes a gente ouve muito aluno reclamando durante as aulas que não tem tempo de estudar, né? E agora vocês estão com esse tempo livre, com essa disponibilidade. Então aproveitem, né? Dê aí o máximo, aproveitem esse tempo para vocês poderem se dedicar e obter aí um sucesso nos estudos. Com certeza, todo esse sacrifício que vocês farão hoje, né, de se dedicar, de ficar em casa, de ler e acompanhar as aulas, vai ser o sucesso de vocês daqui 3, 4, 5 anos, tá? Então, aproveitem esse momento para vocês também poderem se dedicar a essas leituras. Vamos lá? Hoje, para falar do Poder Executivo, nós vamos trazer não só a figura aqui do presidente, porque no Executivo
eu estou falando de um cargo em 3 esferas dos entes políticos. Então, eu estou falando do executivo federal, executivo estadual e executivo municipal. A gente traz aí a figura do presidente, porque dos chefes do executivo, é ele que se qualifica aí na função, né, presidencialista, porque ocupa o cargo da União. Mas nos estados eu tenho a figura dos governadores, a gente não traz aí as imagens, porque seriam muitas, e no caso aqui do prefeito também, a gente tem aí a função do executivo no município. Tudo bem? Então, partindo de que cada ente político tem um chefe, né, necessita aí de uma representabilidade para exercer o cargo, a função administrativa desses entes políticos. Então, nós passamos a fazer o estudo do Poder Executivo, né, no Estado. Primeiramente, a gente tem aqui a característica, no caso do Poder Executivo, e isso eu não poderia deixar de falar para vocês, até grifei em vermelho, né, que foi adotado pela Constituição o formato presidencialista. Né? Isso veio através da Constituição norte-americana, porque nós tínhamos até então um sistema monárquico, e aí, quando nós fizemos, o Brasil se consolidou como uma república, veio também essa qualidade, né, dessa formação presidencialista, tá? Então, o Brasil, além, né, porque o chefe do executivo, ele também pode ser um monarca, né, um representante que não necessariamente seja o presidente, tá? Então, no caso do Brasil, nós adotamos esse sistema, né, esse regime de governo para representar o executivo no Brasil, o sistema presidencialista. Tudo bem? E aí, quais são as atribuições do presidente? Quando eu digo aqui presidente, eu estou falando, né, tanto, né, do governador ou dos prefeitos, porque todos eles representando aí o executivo, eles vão ter dentro das sedes de cada ente político uma atribuição. E aí, no caso do presidente, nós vamos sustentar, né, a união, essa representatividade integral, né, do Brasil. Então, ele tem uma dupla, né, atribuição. Ele tem o poder que emana da chefia de Estado e o poder que emana da chefia de governo. Então, como a gente destacar essa dupla função, chefe de Estado e chefe de governo? Porque em muitas entidades, né, a gente tem aí países em que essa característica ela fica vinculada a somente, né, uma representatividade. Então, por exemplo, existe aqui no caso do Brasil, o presidente ele unifica essas duas chefias. No caso, por exemplo, na Inglaterra, por exemplo, em que eu tenho a rainha como representando aí a chefia de Estado e eu tenho o primeiro-ministro representando a chefia de governo. Então, isso se divide em duas formas de representação. Tudo bem? Aqui no caso do Brasil, como nós adotamos o sistema presidencialista, então o presidente reúne essas duas funções, essas duas características, tanto de Estado quanto de governo. Tudo bem até aqui? Onde então eu vou encontrar essas atribuições? Ela vai aparecer no artigo 84 da Constituição, através dos seus incisos, ok? E aí, eu coloco aqui para vocês lerem, né, o artigo 84, justamente para vocês conhecerem, né, esses incisos, saberem
o que ele detalhe, para que vocês possam se acostumando com a leitura aí de artigo, com a leitura dos dispositivos, tá? Isso é muito importante para que nos exames, né, nos exercícios que vocês passam a fazer, vocês acostumem com essa linguagem aí do legislador, tudo bem? Então, nós vamos começar fazendo a leitura do dispositivo do artigo 84, é um artigo longo e que traz aí algumas disposições sobre, né, todas as disposições relativas às funções e atribuições aí do Estado, tá? Nos incisos, a gente vai perceber essa dupla disposição que eu falei agora há pouco, né, da característica do presidente ter essa dupla disposição, tanto como chefe de Estado, como de chefe de governo, tá? Então, como nós falamos, a gente começa então. Vou pegar aqui minha canetinha para a gente poder começar a falar dessas atribuições e aí sim poder criar aí aqui para vocês um ambiente de acompanhamento. Nomear e exonerar os ministros de Estado, tá? Essa é uma qualidade bastante importante, a gente vê aí sempre, né, o presidente criando esse mecanismo, né, no caso de nomeação aí de ministros. Exercer com auxílio dos ministros de Estado direção superior da administração federal. Então, o empenho aí dos ministros também é no sentido de dirigir com o presidente essa administração. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Vocês estão fazendo aí a leitura do trabalho que envolve o processo legislativo. Vocês vão encontrar disposição de que o presidente da República pode iniciar esse processo. Né? A gente tem aí, tanto através de decretos, como através de medidas provisórias, o presidente tem a possibilidade de legislar. Então, essa é uma outra função, mas é uma função atípica. Lembram? Nós falamos nas aulas passadas, o executivo como função típica é a de administrar, mas ele pode ter função atípica, aqui é uma delas, que é a participação dele no processo legislativo, tá? E nesse processo legislativo, se ele não dá a iniciativa, ele pode, paralelamente, realizar aí a sanção, a promulgação, o veto também, né? Vai ter no próximo slide, né? Tanto a sanção, a promulgação e a própria criação aí da lei, como também pode, né, vetar total ou parcialmente a lei. Então, vocês percebem que tanto o inciso 4 quanto o inciso 5 abordam aí também uma função atípica do presidente, então, participar do processo legislativo. Não é uma característica peculiar do executivo nessas atividades. Por isso que a gente chama ela de uma função atípica. Ele adentra o processo legislativo que é própria do poder legislativo. Tudo bem? Ele vai dispor através de decreto, e aí esse é um mecanismo legislativo de maior relevância aqui para o presidente da República, tá? E aí, através de decreto, ele vai poder organizar o funcionamento, né? Fazer a organização e o funcionamento da administração, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção dos órgãos públicos, ou fará a extinção das funções em cargos públicos quando vagos. Então, ele pode, através de decreto, realizar essas funções. Percebam que elas envolvem cargos públicos, órgãos públicos. Por quê? Essa é uma função típica do executivo. De administrar a sua própria, né, atividade, né, os seus próprios órgãos, os seus próprios funcionários.
tá? Então, realizar através de decreto essa administração, ela é muito importante, tá? Manter relação com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, né? E esse é uma função muito característica, porque a gente vê o presidente, né, realizando essas relações internacionais. A gente tem aí a exemplo, não só, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ó, tratados, convenções, atos internacionais, mas ele também mantém relações diplomáticas com outros estados através do Itamaraty, né, o nosso órgão de representação no exterior, o Itamaraty, que, por sinal, a gente precisa, nesse momento, parabenizar. O Itamaraty ele faz um trabalho maravilhoso de recuperação aí, né, de assentar brasileiros no território brasileiro, de trazer, né, os brasileiros de volta para o Brasil, e não em particular só esse momento, mas o Itamaraty ele faz um trabalho de relações internacionais muito competente. Em outros momentos da história, nós falamos aqui de situações em que o Itamaraty tratava de deportação, tratava, né, de outras características relacionadas ao direito internacional, e ele o faz com muita competência, tá? Tanto que ele não extradita brasileiro, né? Brasileiro nato, não, já existe um pacto internacional de que brasileiro nato que venha cometer crime no estrangeiro não é extraditado, a não ser que esteja lá e acaba cumprindo pena por lá, mas se estiver no Brasil, não é extraditado. Então, a gente tem uma competência muito grande do Itamaraty, e nesse momento lembrar dele é muito importante aqui, já que a gente está falando de administração do Estado, na qual o presidente da República tem essa função de organizar. E para terminar, a gente tem aí a decretação do estado de defesa e do estado de sítio. Isso é uma aula que a gente vai ter no segundo bimestre, entender o que é esses dois estados, né, quando que eles são decretados e por quem, em que condições, tá? A gente vai falar desses dois mecanismos no segundo bimestre e decretar a intervenção federal, que também é uma próxima aula aí, nos próximos bimestres, nós já vamos tratar desses três temas, tá? Remeter mensagens e plano de governo ao Congresso Nacional. Então, para abertura aí da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Então, essa é uma característica bastante peculiar do presidente, junto ao legislativo, agora junto ao Congresso Nacional. Uma outra característica que conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Aqui a gente tem a característica lá do direito penal, do indulto, né, e da computação aqui de penas, que isso também é uma, né, tarefa do presidente, a decretação aqui do indulto. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, né, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos, tá? Então, essa aqui é uma característica para a segurança, né, do Brasil, que compete ao Executivo. Também compete ao Executivo, né, algumas nomeações relacionadas aqui ao Senado, né, e ao nosso Supremo Tribunal Federal e aos tribunais superiores dos estados. Então, a gente tem aqui a nomeação do presidente para as cadeiras, né, do Supremo Tribunal Federal, tema muito polêmico, né, uma vez que também o presidente nomeia e depois são esses ministros, né, que vão julgá-lo, né? Então, a gente tem hoje uma discussão muito polêmica sobre esse inciso da Constituição Federal, uma vez que ele nomeia, não são todos,
né? Mas será que haveria, então, imparcialidade por parte dos ministros, uma vez nomeado pelo presidente, depois julgá-lo, né, por qualquer crime que venha, né, ele responder? Então, essa é uma característica que nos leva a uma discussão neste momento muito peculiar, tá? Além do nomeação aqui aprovando, né, esses cargos, através também dos governadores, do Procurador-Geral da República, né, o presidente e os diretores do Banco Central também, né, são nomeados com essas qualidades, e outros servidores, dependendo aí da forma de nomeação que se dá em lei, tá? Nomear, através do artigo 73, os ministros dos tribunais de contas. Então, todas essas são qualidades de nomeação, e elas não param por aí. A gente ainda tem a nomeação de magistrados, de advogado-geral da União, de membros do Conselho da República, tá? Então, lembrar que o presidente pode nomear todas essas pessoas para cumprir cargos durante o seu mandato, ok? Agora, essas nomeações, turma, lembram, tem a ideia de que o presidente, ao realizar essas nomeações, ele o faz com uma característica estrita de confiança, a ponto de, para que ele possa, como ele tem duas chefias, né, tanto a de Estado quanto a de governo, para que ele possa governar, ele precisa ter ali pessoas de sua confiança, né, que vão realizar atribuições conforme as nomeações, até para que ele possa realizar políticas de governo direcionada, né, e pactuadas com aquelas pessoas na qual ele nomeou. Tá? Isso facilita também que planos de governo sejam melhores realizados, né? Melhores vinculados à sua atividade. Tá? Para agora tratar de outro aspecto, a gente também tem a questão relacionada aqui à segurança. Como nós dissemos agora há pouco, ele vai nomear, fazer a nomeação das Forças Armadas. E para isso, no caso de necessidade de fazer uma intervenção mais agressiva ou de fazer a proteção, né, e segurança do Brasil, ele pode também declarar guerra, né? Então, isso ele vai fazer, isso cai muito em exercícios, como que o presidente declara a guerra. Então, ele vai fazer essa declaração, mas através de decreto, né? Ele tem que fazer através de decreto, ok? Da mesma forma, essa celebração da paz, né, vai ser constituída, né, autorizando ou através de referendo aí no Congresso Nacional. Mas é algo que nós partilhamos e estamos nessa qualidade, pelo menos não existe aí nenhuma possibilidade do Brasil decretar guerra a nenhum outro estado estrangeiro, ok? Conferir confederações e distinções honoríficas, né? Isso todos os chefes de Estado acabam fazendo quando precisam aí honrar uma determinada pessoa por mérito ou por alguma atribuição específica. Nesse ponto ainda, a gente precisa ainda acrescentar que é necessária que a intervenção do presidente, né, para as forças estrangeiras, né, no caso de haver uso, né, transitarem pelo território nacional, né? Então, fazer essa previsão por lei complementar, ela é muito importante para evitar que estrangeiros, né, adentrem aí no Brasil, ok? Agora, falando também de um outro tema muito importante, é o plano plurianual, né? Esse plano plurianual, ele é evidente aí para as diretrizes orçamentárias, propostas de orçamento, para que o chefe, né, aí do governo possa direcionar
políticas públicas, né, políticas de governo. Se ele, quando eleito, se comprometeu a realizar uma série de tarefas, essas tarefas, para que elas possam ser implementadas, elas vão depender desse plano plurianual, em que anualmente o presidente estabelece para onde ele vai dirigir, para que áreas do governo ele vai dirigir os orçamentos. E este ano a gente já viu aí que esse plano ele não vai ser cumprido, em razão justamente do presidente estar liberando orçamentos que eram dirigidos para uma função, né, para uma atividade, agora estão sendo liberados para outras atividades, aí mais para a área da saúde, em que nós estamos aí necessitando com mais urgência. Também ele vai prestar anualmente ao Congresso Nacional a prestação aqui de contas, né, as contas do exercício, para que então ele seja alvo aí de fiscalização, né, por parte do Congresso Nacional. Tudo bem? Então, essa é uma característica para que haja, né, aquela balança, né, dos freios e dos pesos que a gente comentou nas aulas passadas. Também está lá no nosso material do AVA. Como nós dissemos, que os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles são poderes harmônicos, independentes. Existe para cada um desses poderes funções típicas e funções atípicas, né? Mas para que todos tenham os seus poderes de forma harmônica, independente, eles precisam ter linhas de interseção. Então, o Congresso Nacional, ele tem a função típica de legislar, mas ele também vai ter função atípica, né, de fiscalizar aí as contas do presidente da República. Então, ele vai ter essa linha de interseção com o executivo para que ele possa fiscalizar as contas, né, do executivo. E essa relação cria, então, esse âmbito aí que nós, os doutrinadores, né, os professores de constitucional, acabam falando aí dos freios e contrapesos, porque é uma forma de nenhum dos poderes ser absoluto, nenhum dos poderes enrijecer, né, no seu próprio poder, a ponto de impedir, né, essas interseções. Então, elas são importantes para que cada ente político seja independente, mas que converse com os outros poderes, para que haja essa linha de interseção com outros poderes. Tudo bem? Aí a gente volta aqui, a Constituição volta a falar, né, de extinguir, prover os cargos públicos federais, como nós já tínhamos falado nos incisos anteriores, né, que o presidente é responsável por essas nomeações, ele também pode, então, extinguir, né, esses cargos. Ele vai também poder, através, a gente falou, uma forma dele legislar é através de decreto, mas eu tinha comentado que ele também pode através de medidas provisórias, tá? E realizar outras atribuições que estejam previstas aqui na Constituição, mas em outros artigos. Tudo bem até aqui, turma? Tranquilos? Para continuar, a gente vai falar da delegação de atribuições. Elas estão presentes no inciso 6, 12 e 15. Então, são incisos que a gente acabou de ler, em que o presidente não vai sozinho, isolado, realizar essas atribuições. Ele pode, então, delegar. Delegar significa transmitir, e aí está a figura do passar o bastão para outros entes, né, para que outras pessoas possam realizar essas atribuições no lugar dele. Então, ele pode delegar para que ministros do Estado façam algumas dessas atribuições? Sim, né? Nomear, por exemplo, funcionários? Sim, ministro, procurador-geral, advogado-geral da União
pode realizar essas tarefas, né, essas atividades, não havendo necessidade do presidente fazê-las diretamente. Tudo bem? Então, os ministros, procuradores gerais, e aí, no caso, advogados gerais, vão poder realizar essas atribuições. Tudo bem? Responsabilidade do presidente. A gente tem aqui, né, um período da história muito nebuloso, né? A gente teve uma discussão muito polêmica anos atrás sobre responsabilidade do presidente. Então, turma, esse tema é um tema que o aluno precisa se dedicar um pouquinho mais de tempo para entender melhor, porque nós tivemos uma passagem na história em que essa discussão se fez muito presente e precisamos, nesse momento, sabermos quais são as responsabilidades do presidente da República diante, né, dessa dupla função de chefe de Estado e chefe de governo e como ele passa, então, a responder. Então, a gente tem aqui, né, a responsabilidade do presidente, ela está relacionada a atribuições em que ele exerce, né, as atribuições diante dessas dupla chefia, chefe de Estado, chefe de governo. Ele vai responder toda vez que ele realizar essas atribuições de forma atentatória. Atentatória é o quê, professora? A todos esses aspectos que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, toda vez que o presidente ele realiza atribuições e elas são contrárias, né, a qualquer uma dessas atividades, então a gente passa a falar que sim, há crime de responsabilidade. Então, a gente começa com a existência da União, que ela é uma formação, né, para a nossa República muito importante. Os entes políticos, eles estão presentes na nossa Constituição Federal e caso o presidente venha a ofender essa existência, ele passa então a responder por crime, tá? Ou que, no caso, impeça o livre exercício dos demais poderes, do poder executivo, do legislativo, do judiciário, dos seus ministros, ok? Ou impedir o exercício de direitos políticos individuais e sociais, né? Como nós tivemos no período da ditadura, através dos atos institucionais. O cidadão ele não tinha direitos, né, individuais, sociais de forma ampla. Portanto, gerava aí atentado, né, à nossa forma constitucional. Então, toda vez que a gente está falando aqui do presidente atentar a um desses itens, é porque todos eles são ferramentas de consolidação importante para a nossa Constituição Federal e que não podem ser alteradas aí por interesse do presidente, tá? A segurança interna tem que ser preservada, caso ele coloque essa segurança em risco e fique demonstrado que há uma ausência e uma omissão, ele também responde, né, por crime de Estado, tá? Aí aqui, de todas essas, turma, todas elas são menos frequentes, né? Quando então a gente passa a trabalhar temas mais frequentes, né? E não estou falando só no Brasil, estou falando de outros estados em que a gente já viu outros presidentes responderem também por probidade administrativa, por atentado aqui à lei orçamentária e por descumprimento aí das leis e das decisões judiciais. Então, o presidente ele tem que ter aí probidade, né, responsabilidade com o dinheiro público, com os gastos. A gente acabou de falar que é atribuição do presidente criar um plano plurianual, onde ele lança, né, as características orçamentárias. Então, todos esses detalhes, turma, tipificam aí um dever, né, do presidente de
de exercer, né, a função do Estado de forma proba. Ele não pode exercê-la de forma irresponsável, gastando dinheiro da administração, sem que haja aí um plano, né? E aí a gente tem exemplo, como aconteceu com o caso da presidente Dilma, as famosas pedaladas fiscais, né? E, portanto, se enquadrava justamente nessa qualidade, né? Dela ter sido exercido aí a função com improbidade, né? Então, ela não respeitou essa qualidade no exercício da sua administração. Tudo bem? E aí, acontecendo qualquer um desses atos, a acusação ela é remetida, né, à Câmara dos Deputados, que então vai julgar, né, e através de uma sessão em que 2/3 aprove, admita, né, essa acusação, é que então esse julgamento vai se fazer no Supremo Tribunal Federal, caso a acusação seja comum, ou no Senado Federal, no caso de crimes de responsabilidade, como nós acabamos de falar, né? Então, foi como aconteceu no caso da Dilma, né? Ela foi julgada pelo Senado, muito embora ela já tinha, né, feito o impeachment, muito embora já tenha sido aceito, e só depois, né, que ela foi julgada pelo Senado. Enquanto isso, enquanto não sai julgamento, enquanto que o presidente é investigado, ele poderia continuar exercendo sua função de chefia de Estado? Não, né, turma? Por quê? Ele próprio poderia se beneficiar do cargo para poder ocultar provas, né, distorcer, né, as características, né, daquele ato, né, na qual ele está sendo julgado. Então, por isso que essa suspensão ela é importante, para que, decorrido esse prazo de 180 dias, então o presidente fique afastado e possa vir a responder aí pelos julgamentos, né, após esse prazo, tá? Então, aqui é uma característica bastante peculiar. A Dilma também foi suspensa, ela ficou afastada enquanto ocorreu, né, o período de investigação para julgamento, e aí o vice, né, o Michel Temer, veio para poder exercer essa função de chefia de Estado. Tudo bem? O que nós temos que tomar bastante cuidado aqui, turma, é com relação a essa decisão, tá? Sentença condenatória, né, enquanto não for julgada, mesmo que nas infrações comuns, isso não sujeita o presidente à prisão, tá? Quando então o presidente vai ter aí o seu mandato, né, encerrado, ele não, só no caso de crimes que estejam relacionados à sua função. Então, denunciar o presidente por um roubo, por um crime de palavras, né, de ofensas, esses crimes, eles não são próprios do exercício da função do presidente. Então, como é que ele passa a responder? Ele passa a responder por crime comum, infração comum, né? O presidente passou sinal vermelho. Então, ele responde por uma infração comum, não e não vai ser julgado, não vai ser vinculado, porque aqui eu só estou dando esses casos, turma, é só para crimes de responsabilidade relacionados à sua função. Crimes comuns ou infrações comuns, isso não impede ele de continuar exercendo o cargo de presidente, tá? Agora, o que o aluno tem que ficar muito atento, turma, é que existe as chamadas imunidades, tá? Nas imunidades, a gente tem aqui a possibilidade, mesmo de nos crimes comuns, nas infrações comuns, o presidente não ser alvo, né, de
investigação, né, de criminalização. Por quê? Existem aqui imunidades que, no caso, são materiais, que permite que entes, chefes, né, desses cargos políticos possam realizar determinadas atos próprios da função para que eles possam exercer a função. Então, vocês já viram situações em que há xingamentos, né, em que há aborrecimentos, né, nessa área política, fruto aí de difamação, né? Calúnia. Às vezes você vê lá um, um político, né? Caluniando o outro de determinado crime. Então, essas atribuições, elas fazem parte, né, da própria atividade, né, para que esses políticos possam exercer as funções materiais. Então, por isso que eles não são criminalizados por ofensas que acontecem no plenário, no Congresso, porque eles estão ali no calor da emoção, na defesa, né, de certos direitos, então eles ficam imunes de vir a responder por essa característica. Tanto que, não sei se vocês recordam, o próprio presidente Jair Bolsonaro, quando ele era legislador, ele proferiu ofensas, né, à deputada, e isso gerou aí um procedimento. Por quê? Ele estava fora do plenário, né? E a discussão era se, fora do plenário, ele viria responder de forma material por essas infrações. E depois o Supremo Tribunal acabou por decidir que, embora ele estivesse fora do plenário, essa discussão ela foi constituída dentro. Então, só houve uma extensão do local, né, da fala, que ao invés de ter sido ocupada, né, realizada dentro, né, desse ambiente, foi realizado fora, mas que se iniciou por uma questão levantada dentro, né, do plenário. Então, haveria aí uma extensão dessa imunidade, tá? E o que significa dizer, então, que há uma imunidade, né? Então, diante dessa forma, né, precisa que ter, né, autorização, no caso da Câmara dos Deputados, né? Precisa ter aqui uma proteção contra prisões cautelares, então o presidente não pode vir a sofrer uma prisão de urgência, né? E ele não será responsabilizado por atos estranhos às suas funções. Então, aqui, somente por atos que, né, que fique qualificado como ser próprio da sua função. Então, aí sim, sendo um ato próprio da sua função, haverá responsabilização. Como em que então vai ser essa responsabilização? Primeiro, então, ela tem que ser admitida, como nós dissemos, por 2/3 da Câmara dos Deputados. Uma vez admitido, vai para julgamento, dependendo da natureza, vai ser julgado ou pelo STF, se for crime comum, ou pelo Senado Federal, se for crime de responsabilidade, com no mínimo 2/3 de aprovação no Senado. E para isso acontecer, é necessário aí se fazer um afastamento. No caso de crime comum, se a denúncia for recebida pelo STF, tá? Então já é imediato o afastamento. No caso de crime de responsabilidade, só após a instauração do Senado Federal, tá? Então, com isso, turma, a gente encerra, né, esse tema relacionado aqui do slide inicial do presidente da República, né, do Poder Executivo, e aí a gente, então,
levanta aqui algumas questões, deixa vocês bastante à vontade para poder tirarem dúvida ou levantar alguma questão relacionada a esse estudo que nós já tínhamos feito a semana passada, mas agora, né, em particular, é a nossa aula da semana, para saber se vocês leram o material, se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, né, para a gente poder deliberar sobre esse tema. Bom dia, professora. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, Pedro? Tudo bom, minha querida. Eu havia te enviado um e-mail juntamente com o fichamento e uma atividade que valia 300 pontos. Eu Tá. gostaria de saber se você recebeu Pedro, você isso. mandou quando, Pedro? Olha, eu mandei semana passada e aí, como eu acredito que você não tenha visto, eu reenviei ontem, Ah, então tá bom, eu dou uma olhadinha. Porque o de por ontem eu ainda não gentileza. ouvi, eu não vi. Eu tenho sim lançado aqui na minha lista a sua atividade de 500. Então só Isso. a de 300 não consta, mas eu dou uma olhada Por para a gentileza, gente. professora. Eu que agradeço. É importante, olha, como o Pedro fez, turma, de vocês buscarem esse feedback. É um direito de vocês, de uma vez que fizeram um trabalho, exigir do professor que esse trabalho apareça lá na área de atividade de vocês, Isso, tá? exatamente, porque Então, assim, procurem é, exigir isso. aí eu gostaria de saber como é que ficou, até porque eu andei pesquisando muito para poder fazer o fichamento. Eu peguei alguns artigos da Constituição Federal, do artigo 61, 64 e do artigo 81, 84. Aí eu elaborei um fichamento e eu também fiz uma outra atividade que valia 300 pontos do encontro 1, sessão 4. Isso. Por É, favor, tá bom, professora? são Muito as obrigado. questões. Eu que agradeço. É, todos esses trabalhos, turma, é uma forma de vocês poderem, então, se ocupar, né, realizando exercícios e atividades que estão relacionadas aqui ao nosso estudo, né, ao nosso tema. Agora, turma, o que eu queria propor para vocês? Tem alguém que queira fazer alguma pergunta sobre o tema de hoje, antes de eu prosseguir? Pode prosseguir, professora. Então, ok. Então, para terminar, hoje a gente vai falar do Poder Judiciário, tá? Então, vai ser o próximo slide. Calma aí, eu sei que a gente já falou bastante. Dá uma respirada, pede para algum parente trazer um café para vocês, para a gente dar continuidade. Por quê? Se nós terminarmos o tema de Poder Judiciário hoje, a próxima aula a gente pode fazer uma revisão. O que vocês acham? Seria ideal, professora. Até para Pelo menos poder. fazer um apanhado geral de Isso tudo mesmo. que nós trabalhamos, do início das aulas, que ainda é, né, que foi lá na instituição, nas aulas presenciais, e casar com as nossas aulas aqui online, para que a gente então possa fazer um apanhado de todo o tema e, de repente, até para a próxima aula, fazer algum simulado com exercícios, fazendo a revisão e preparando vocês aí para essa avaliação bimestral. Eu acho que fica muito produtivo. Perfeito. Então, vou prosseguir. O próximo tema agora é relacionado aqui ao Poder Judiciário. Vou colocar o slide para a gente poder, então, acompanhar esse tema. Só um minutinho, que já vai aparecer aí no visor de vocês, tá? Enquanto isso, não, já está aqui. Pronto. Não sei se vocês já estão visualizando. Não? Estão visualizando? Ainda Não, não. professora, ainda não. Não. Agora foi. Agora foi. Ok, obrigada. Esse Imagina. feedback é importante, porque senão a gente fica sem saber, né? Já pensou se eu estou aqui falando e o material não está visualizado, né? Isso atrapalha aí vocês. Bem, turma, sobre o Poder Judiciário, aí sim é um tema muito relevante para nós, porque como juristas,
é uma aula de relevância para que a gente possa conhecer o nosso ambiente de trabalho, né? Quando a gente fala, vamos estudar o poder judiciário, não é simplesmente como cidadãos conhecermos esse ente político, né? Mas também conhecermos o nosso ambiente, na qual provavelmente quase todos vocês, no futuro, passarão o maior tempo da vida de vocês, né? Então, conhecer o Poder Judiciário é justamente conhecer essas garantias, conhecer a própria atividade, saber quais são as atribuições. Então, trabalhar todos esses temas é bastante importante, né? Eu vou colocar aqui a canetinha para a gente poder, então, fazer o acompanhamento da leitura, né? O Poder Judiciário é um desses poderes, como nós falamos nas aulas iniciais, dos três poderes, o que exerce de forma típica, né? Conforme aí a proposta de que cada poder tem que ser harmônico, independente, a função típica é que promove, né, essa independência e essa harmonia. Então, qual é a função típica do judiciário? Então, ele vai interpretar a lei, que é elaborada aí pelo legislativo e promulgada pelo executivo, e aí, no caso, aplicar a lei em diferentes situações, né? Além de julgar os casos em que não houve cumprimento ou que houve desrespeito à lei. Então, assegurar o cumprimento da lei, realizar a aplicação dela e julgar é função típica do judiciário. Tá? Eu coloco aqui em destaque a interpretação da lei, turma, porque dessa função típica é a mais difícil. Aplicá-la, muitas das vezes, você fazer a aplicação da lei, né, é uma medida mais fácil, muitas das vezes. O difícil é interpretar. Quando, então, para que eu possa, inclusive, aplicá-la, né? E essa interpretação, turma, é o que nós chamamos do estudo da ciência da hermenêutica, tá? Provavelmente vocês ou tiveram ou vão ter ainda esse estudo em EAD, né? E é um estudo muito importante, principiológico, filosófico, de como as leis são interpretadas, existem várias formas de interpretação da lei, então, tudo isso para permitir que o judiciário possa garantir, aí sim, ó, direitos fundamentais, né? A própria equidade, né? Promover a justiça é buscar a equidade, tá? E resolver os conflitos que surjam na sociedade, né? A própria medidas de solução de conflito que vocês estudam lá em processo civil, né? E aí depende justamente dessa característica que vocês também estudam lá em processo civil, quando vocês trabalham a ideia de jurisdição. A jurisdição, sendo um ato do Poder Judiciário, ela é inerte, né? Ela depende aqui da lide, né? Para que ela possa, então, definir, né, a aplicação da lei ao caso em concreto. Então, tomar muito cuidado, porque não é o Poder Judiciário que vai bater lá na sua porta para julgar ou decidir algo. É o cidadão que vai em busca do Poder Judiciário para poder ter a tutela jurisdicional do seu caso em particular, tá? Então, essa é uma qualidade que está presente aqui no Poder Judiciário. Então, para exercer essa atribuição, eu preciso dessas três características. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir. Tudo bem. Como é a estrutura? E essa é a parte que os alunos mais gostam, né? Saber a estrutura
estrutura do Poder Judiciário. Eu sei que muitas vezes vocês ouvem, né, ou na mídia, ou em qualquer programa jornalístico, essa nomenclatura, e aí o aluno fica, né, curioso para saber quais são os órgãos. Então, a gente tem aqui muitos órgãos do Judiciário, por isso que a gente fala que a nossa carreira é muito bela, né, belíssima, para falar a verdade, porque todos vocês, quando se formarem, poderão ocupar cargos em todos esses tribunais, tá? Ou em todos esses ramos do direito, porque caso você não queira prestar concurso ou servir, né, ser um servidor público, você também pode atuar como advogado, né, exercendo uma carreira nessas áreas. Então, conhecer os órgãos além de conhecer todo esse leque que o judiciário proporciona para nós, juristas, uma atuação, também conhecer as matérias. Então, no caso do órgão maior, a gente tem lá o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, que são órgãos, né, de instância aí, no caso o Conselho Nacional, não é propriamente aí julgador, mas ele tem uma tarefa muito importante para a organização do Poder Judiciário. A gente vai falar do Conselho Nacional mais à frente. No caso da linha 3 em diante, aí são os tribunais regionais. E a gente tem tanto os tribunais na esfera federal, e aí vai atuar em 3 áreas, né? Federal civil, trabalhista, né? E criminal. E aí, no caso, os tribunais eleitorais, militares, que são tribunais específicos, né? Com uma especialidade muito característica. E, por final, os tribunais e juízes dos estados, que aí exercem atribuições estaduais, tá? Então, aqui tomar muito cuidado, porque nessas 3 incisos primeiros, nós temos órgãos, né, no caso do Conselho Nacional de Administração, mas 2 tribunais aqui de esfera de última instância. No caso dos 2 seguintes, a gente fala então de uma atribuição federal. No 5 e no 6, são tribunais específicos, como no caso do eleitoral e do militar. E, por fim, aqui o último, que é os tribunais estaduais. Então, eles têm um destaque distinto dos federais, tá? Então, isso para que vocês possam, então, perceber. Eu tenho a esfera de maior relevância, né, de órgãos superiores. Depois eu tenho uma divisão para os tribunais federais. Depois eu tenho uma divisão para os tribunais especialistas. E, por fim, os tribunais dos estados, né, que é o que a gente fala, que a atuação aí, ela é mais ampla por permitir todo e qualquer processo, toda e qualquer ofensa legislativa. Tudo bem? Seguindo, então, aqui já começa a falar, né, desses tribunais superiores, né, que eles têm uma jurisdição em todo o território nacional, mas ele ocupa, como nós dissemos, né, essa escalada, um posicionamento à frente dos demais, justamente por ocupar aí um órgão com status e instância última, né, guardião da Constituição, guardião da legislação federal do nosso país. Aqui eu trago uma regra, turma, sobre o quinto constitucional. Tá? Isso é muito perguntado nos concursos e nos exames sobre se 1/5 dos lugares dos tribunais podem ser compostos, né, por membros do Ministério Público, desde que tenham aí 10 anos de carreira, e
por advogados, né, desde que tenham aí saber jurídico e ilibada reputação, tá? Também com 10 anos de atividade profissional. Então, eles podem ser tanto, né, aí lembrando, membros do Ministério Público e advogados podem, então, ser nomeados para ocuparem cargos nos tribunais regionais federais e nos tribunais estaduais, tá? Não é só juiz, né? No caso aí, só magistrado que ocupa essa função. Isso também pode ser ocupado por membros do Ministério Público e por advogados, mas desde que essa nomeação seja justificada aí pelo saber jurídico, que é notório, lembrem aí, ó, não é qualquer saber jurídico, é uma pessoa aí com notório saber, e que tenha também uma ilibada reputação, tá? Então, tá lá no artigo 94, é uma importância ímpar no nosso ordenamento, a permissão, né, de outras pessoas que não sejam os juízes para ocuparem cargos no TRFs e nos tribunais estaduais, tá? E eu conheço, né, advogados que ocupam esse cargo e falo com muito mérito que sim, eles têm um saber notório e ocupam com muito louvor esse cargo, né? Um outro detalhe, né, os candidatos serão indicados por uma lista, né, sextupla pelos órgãos representantes de cada classe. Então, haverá aí no caso, vamos supor, candidatos advogados. Então, a OAB, né, encaminha essa lista, levando aí sextupla, né, porque tem aí a quantidade, né, só vai levar 6, né, representantes para essa característica, né, para que haja aí a votação de quem será o advogado nomeado aí pelos tribunais, tá? Quando o tribunal recebe essa lista, ele subdivide elaborando uma outra lista, né, uma outra tríplice, isso porque ele vai já reduzindo, né? Ele era 6, aí o tribunal recebe, ele já tira 3, mantém 3, e aí quando envia para o executivo, né? Então, dentre esses 3, porque 3 já foram eliminados, o executivo vai fazer a escolha de 1, tá? Então, para essa votação que nós falamos agora do quinto constitucional, vai depender do crivo, tanto, né, do próprio órgão, né, do tribunal, como também da manifestação aqui do Poder Executivo. Então, são 2 poderes que julga o judiciário, o próprio judiciário, e o executivo que fará essa nomeação, ok? Aqui mais uma vez, né, a gente colocando aqui o executivo para formar aquele freios e contrapesos que nós falamos, né? Não é só o judiciário que nomeia os seus julgadores. O executivo vem aqui para nomear um desses integrantes. Tudo bem? Aqui eu trago um parâmetro, né? Trazendo, né? A gente acabou de fazer a leitura dessa estrutura. Então, o que nós lemos aqui na estrutura, eu me reponho aqui nesse desenho, nesse organograma, e esse organograma ele é muito importante, porque permite que o aluno, então, visualize. Lembra que nós falamos na aula, agora há pouco, que tanto o STF quanto o STJ são órgãos, né, de instância superior, o STF como guardião da Constituição, o STJ como guardião da legislação federal. Então, são os 2 órgãos de instância superiores. E nós temos aí os tribunais superiores eleitorais, trabalhista e militares, que são órgãos específicos, tá? Trazem matérias específicas, ok? No caso da Justiça do Trabalho, ela é uma justiça federal,
tá? Então, por isso que aqui ela vai atuar também, né, na justiça. A Justiça do Trabalho ela é federal, assim como os tribunais regionais federais. Então, a gente começa a trabalhar a ideia de que eu tenho ramificações, não só de instância na forma horizontal, como também na forma vertical, eu posso ter distinção desses órgãos. Então, por exemplo, na forma vertical, ó, olhando todos os que estão de azul, são instâncias que tratam de um assunto específico, né? Um assunto militar. Então, eu tenho uma disposição horizontal e, desculpa, tem uma atribuição vertical, aqui no caso de todos os quadradinhos azuis serem de assunto militar, tá? E aí sim eu tenho na instância superior o STM, e aí vai reduzindo para o Tribunal de Justiça até chegar nos juízes militares de primeira instância. Então, eu teria como, se eu tivesse que me pronunciar, né, como se fosse uma primeira instância, uma segunda instância e uma terceira instância, tá? Da mesma forma, os tribunais do trabalho é uma matéria única, ó, todos de um tom de roxinho aqui. Então, na forma vertical, eu diferencio esses tribunais por serem matéria de trabalho. E na forma horizontal, eu começo com a primeira instância, o Tribunal Regional do Trabalho sendo a segunda, e o Superior Tribunal, né, do Trabalho aqui como sendo a terceira instância. Tudo bem? Por fim, da mesma forma, na forma vertical, eu tenho o assunto eleitoral, que vai se fazer na forma horizontal, a primeira, a segunda e a terceira instância, com os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? Na relação horizontal, na relação vertical aqui, como o STJ é o guardião da legislação, tanto de âmbito federal quanto estadual, então eu vou desmembrar, ó. No quadradinho amarelinho claro, eu tenho a justiça estadual. Na atribuição aqui azulzinha, azul clarinha, né, eu tenho a Justiça Federal nas duas instâncias. Então, a Justiça Federal de primeiro grau, Justiça Federal de segundo grau através do Tribunal Regional Federal. E no caso da Justiça Estadual, no primeiro grau, juízes de direito estadual e Tribunal de Justiça Estadual. Tudo bem? Tranquilos? Então, vocês perceberam que eu tenho no formato horizontal a primeira, a segunda e a terceira instância, e no formato vertical, matérias que diferenciam esses órgãos, ok? Posso prosseguir? E agora para falar, né, sobre a federação aí compete, o que compete aos juízes, né? Então, o artigo 109 vai trazer a competência para processar e julgar que são próprios, né, aí no caso de juízes federais. Então, ele vai trazer no inciso 5 as causas, né, ficou repetido aqui, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º. E aí ele vai trazer, né, no caso de violação de direitos humanos, né, aí no caso o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação decorrente de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, né, ele assinou, se comprometeu, né, a seguir o tratado internacional, vai poder então suscitar perante o STJ em qualquer fase o inquérito do processo ou incidente, né, de deslocamento de competência para a Justiça Federal, tá? Então, aqui a gente tem como sendo todo ato, né, todo crime que envolva direito humano é de competência dos juízes federais,
justamente porque o Brasil é consignatário, né, de vários tratados internacionais, ok? Então, quando envolve, vou tomar como exemplo bem típico, né, turma, é, casos de trabalho, né, em que envolva aí menores, né, criminalização aí de mulheres que são exportadas para o exterior, então crianças que são sequestradas e levadas aí para o exterior. Então a gente tem esse cenário bem típico aí de crimes, né, contra a humanidade, mas em particular que são aí decorrentes da competência da Justiça Federal, tá? Então, é uma das competências, mas a gente traz aqui a relevância porque envolve direitos humanos, ok? É importante a gente falar do Conselho Nacional de Justiça. Eu comentei que nós falaríamos, né? Então, está ele aqui para vocês poderem entender, até porque, olha, no nosso quadrinho anterior, né, vocês viram que o Conselho Nacional de Justiça ele não aparecia, porque ele não é propriamente um órgão, né, que exerce essa função de julgar. Ele é órgão, mas a função dele é administrativa, né? Então, por isso que a gente vai trazer, ó, ele é composto por 15 membros com mandato de 2 anos, né? E é admitida uma recondução sendo. Então, ele vai ter todos esses órgãos, né? Ele vai ter um presidente, né? Ele vai ter um ministro, né? Do STJ, um ministro do TST, né? Todos, um desembargador do Tribunal de Justiça, um juiz estadual, um juiz do Tribunal Regional Federal, um juiz federal, né, indicado pelo STJ, um juiz do TRT, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, um juiz do Trabalho indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, toda, né, essa quantidade de membros, tanto do Ministério Público, escolhido aí pelo Procurador-Geral, além de 2 advogados e mais importante que vocês não podem esquecer aqui, ó, inciso 13, ele também vai contar com 2 cidadãos, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele tem essa qualidade de contar com 2 cidadãos, com dois, né, aqui com 2 qualidades, ó, notável saber jurídico de novo e reputação ilibada, indicada pela Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá? Um pela Câmara, outro pelo Senado. Por quê? E todo essa composição vai formar o Conselho Nacional de Justiça, na qual eles passam, então, com toda, né, essa chefia, né, e tratamento, a exercer atos, né, de administração junto ao Poder Judiciário, tá? E a gente acaba demandando aí uma necessidade muito grande do Conselho Nacional de Justiça, muitas das vezes fazer indicações, né, previsões de como o Judiciário deve cumprir, né, algumas das suas ferramentas, tá? E aí ele vai trazer algumas, né, dessas características. Então, no parágrafo 4º, ele vai trazer, ó, ele vai zelar pela autonomia do Poder Judiciário, né, pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, tá? Não vou ler tudo, porque senão a gente acaba tomando muito tempo. Depois vocês fazem a leitura em casa com mais cautela. Zelar pela observância do artigo 37, né, que é justamente o artigo que vai apreciar essa circunstância de regulamentação aí dos órgãos, tá? Então, ele vai poder, para isso, ó, expedir ofício, tá? Realizar legalização de atos administrativos, tanto constituir como desconstituir, né, esses órgãos, para que adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Isso por quê? Muitas das vezes, a lei ela é constituída, mas para que eu possa exercê-la, eu preciso de algumas providências. Por exemplo, nós tivemos aqui no estado de São Paulo a instituição, né, a institucionalização do sistema eletrônico do Poder Judiciário. Para isso, o Conselho Nacional de Justiça teve que adotar providências para que esse processo eletrônico fosse
de fato, instaurado em cada comarca, para que ele pudesse validar as atribuições aí dos advogados. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem, né, todo esse cuidado, por isso que ele vem aí com verbos, né, zelar, né, que são atribuições do próprio conselho, né? Receber e reconhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Então, ele, ele tem essa função, né? No caso aí de ouvir reclamações, né? Contra seus servidores ou órgãos prestadores de serviço, né? E aí, por aí vai. Então, ele vai fazer toda essa análise e, se for o caso, ele vai poder remover, né? Disponibilizar a aposentadoria. Então, ele vai constituir essa ferramenta para que aplique também sanções, penalidades aí para membros do Poder Judiciário. Isso para quê? Para fazer com que o Judiciário tenha pessoas competentes trabalhando em prol, né, do próprio poder, tá? Representar o Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou abuso de autoridade, tá? Então, o Conselho Nacional de Justiça vem para equilibrar, né, essa representação junto ao Ministério Público como fiscal da lei, ok? Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Então, não é porque juiz e membro do tribunal também pode ser objeto aí de investigação ou vir ser julgado, e aí há um chamado recurso de ofício, né, um recurso para rever esses processos. Então, quem faz essa revisão é o próprio Conselho Nacional de Justiça. E elaborar semestralmente relatório estatístico. Isso aqui é muito importante. Vocês sabem que o judiciário hoje, ele depende dessa estatística para saber quantas sentenças, quantos recursos, quantas ações são processadas. Então, o Conselho Nacional emite a cada 2 anos, né, esses dados estatísticos. O ano passado nós tivemos aí, em 2019, a vinda, né, dessas estatísticas. A próxima vai ser o ano que vem, em 2021. E elas são muito importantes para a gente acompanhar a trajetória do judiciário. O Ministério Público, turma, eu sei que muitos aí estão estudando, querem ser membros do Ministério Público, desejam, né, esse cargo, querem prestar concurso. Então, qual é a atribuição aí, como é abrangido o poder, o Ministério Público, é uma das perguntas que a gente aproveita agora para poder responder, né? Então, trabalhar a ideia de que o Ministério Público, turma, é uma instituição permanente, né? Ele não é, transitória, ele está aí no nosso poder judiciário como um elemento essencial, né? A própria função do judiciário. Sem o Ministério Público, nós teríamos aí uma perda muito grande, até porque ele exerce características muito peculiares, né? É ele que defende a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e os individuais indisponíveis. Então, percebam que essas cláusulas pétreas, né, que a gente fala que é constitucional, o Ministério Público vai defender, tá? E o Ministério Público, ele vai abranger os entes políticos, né? Ele vai trabalhar numa esfera da União, né? E nesse cargo, representando a União, ele vai ser federal, ou vai ser de assuntos, né, característicos. Então, como no caso, ó, ele é federal e ele trata de matérias específicas, como no caso no Ministério do Trabalho e no Ministério Militar. Então, perceba aqui que são matérias específicas para o órgão do Ministério Público. Também vai atuar no âmbito do Distrito Federal e no âmbito dos estados, ok? Então, ele atua nos 3 entes políticos, da União, dos estados
do Distrito Federal e dos territórios, tá? Não tem, tome cuidado que aqui a gente não tem Ministério Público no âmbito do município, tá? Porque no âmbito estadual ele já tem essa mesma característica, tá? Ele já ocupa a característica, não há necessidade de ter aí um ministério, um órgão do Ministério Público a nível municipal. Então, tome muito cuidado com essa qualidade, tá? Como então é nomeado um membro aqui do Ministério Público, né? Então, vai passar por uma carreira pública, exercer, né, a prova, né, para poder passar no concurso. E aí, no caso da União, ele vai ter como chefe, né, o Procurador-Geral da República, que é essa nomenclatura que a gente usa. Então, quando eu quero dizer que o Ministério Público aqui, ó, da União, eu chamo ele de Procurador-Geral da República. O nome que eu chamo ele é um nome específico, então eu vou falar de outra forma. Então, se ele é da União, eu chamo ele de Procurador-Geral da República. E ele é nomeado pelo presidente da República, e é uma característica muito peculiar, porque além dele ter aí um saber jurídico, né, na sua carreira, ele tem que ter mais de 35 anos, tá? E o seu nome tem que ser votado, lá, aprovado no Senado Federal por maioria absoluta, tá? Para que ele possa exercer por 2 anos essa carreira de Procurador-Geral da República, tá? Então, é uma carreira que permite aí galgar a sua formação em último grau, né? Então, o último grau do Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Tudo bem? Aí a gente vai ler, turma, os artigos, ó, 127, 128, 129, que traz as atribuições e funções do Ministério Público, tá? Eu vou passar, não coloquei aqui, porque eu vou pedir para vocês fazerem essa leitura em casa, porque senão a aula fica muito extensa, a gente não tem, né, aqui o tempo suficiente para deixar as perguntas, enfim, para que vocês possam depois ler em casa com calma esses 3 artigos que vai falar das atribuições do MP. Embora a gente já falou aqui, ó, ele incumbe a defesa da ordem, do regime, do interesse, né, social individual, mas tem esses 3 artigos que vai complementar essa incumbência inicial. Tudo bem? Para terminar, então, a gente fala da advocacia pública. Se nós já falamos do Conselho Nacional, do Ministério Público, agora falta falar da advocacia, que são, dentro dessas funções do judiciário, aqueles que também auxiliam, né, para que o judiciário tenha, né, todo o seu desempenho. E a advocacia geral, turma, ela tem esse nome, né, Advocacia Geral da União, porque está vinculado aqui a um órgão, né, da esfera federal da União. É importante a gente destacar que eu vou ter advocacias, né, representatividade da advocacia em outros entes políticos, mas aqui no caso, por ser uma advocacia pública, né, não, é aquela advocacia em que o Estado contrata para exercer a defesa, né, dos cidadãos. Então, eu estou falando de uma advocacia do Estado, não estou falando da advocacia daquele advogado que você contrata de forma particular, estou falando da advocacia contratada, né, pelo Estado. Então, por isso que ela é institucional, porque é o Estado que proporciona o exercício aqui dessa advocacia. E ela vai fazer a defesa de quem? De cidadãos? Não, ela vai fazer a defesa dos interesses do Estado, né? Então, ela vai atuar diretamente ou indiretamente, exercendo aqui atribuições a favor do Estado, tá? De consultoria, assessoria, né, dos órgãos do Estado. Essa chefia, ela é nomeada por quem? Novamente, ó, é o presidente da República,
que vai escolher, dentre os cidadãos maiores de 35 anos, com notável saber jurídico e reputação ilibada, aquele que irá exercer a Advocacia Geral da União, ok? Onde que está a competência, né, do advogado-geral da União? Está lá no artigo 131 da Constituição Federal. Então, faça a leitura, também vou deixar aqui com o material, lição de casa, para as próximas semanas, desses artigos, para vocês poderem, né, acrescentar aí um estudo paralelo ao que a gente está trabalhando aqui no nosso material, tá? Essa advocacia também tem a atribuição da defensoria pública. Então, que o advogado ele é indispensável à justiça, ele realiza aqui uma profissão relevante para a sociedade, tanto na defesa como para não impedir, né, a inviolabilidade aí do próprio cumprimento da lei. Eu também tenho aí a figura do advogado na carreira de defensor público. Aí sim, ó, aqui é um advogado público que exerce aqui a função jurisdicional, mas na defesa daqueles que necessitam, do cidadão. Então, nessa advocacia agora, eu tenho a figura do advogado defendendo, orientando pessoas, né, em todos os graus, aí os cidadãos, e é por isso que a gente tem a chamada aqui advocacia também de caráter público, né, porque é um advogado nomeado pelo Estado para defender os seus cidadãos. Então, por isso que na maioria das vezes a gente vê lá, o cidadão não tem condição de contratar um advogado particular. Ele vai até a Defensoria Pública e nomeia um advogado do Estado, porque é uma instituição, né, para que possa defender aí os interesses do cidadão. Também, para isso, turma, fazer a leitura dos artigos 133 e 134, para a gente poder entender um pouquinho melhor quais são as atribuições do defensor público, o que ele pode fazer frente ao cidadão para representá-lo judicialmente. Tudo bem? Aqui eu tinha colocado, mas eu não vou ler, vou deixar para vocês lerem em casa, tá bom? Então, nesse ponto, a gente encerra, né, esse tema relacionado tanto ao poder executivo, nós já tínhamos dado uma pincelada na aula passada, e agora encerramos com o poder judiciário, tá? Para que então a gente divulgue para os demais colegas, eu vou divulgar isso também no grupo, que então a gente termina as unidades 1 e 2 do ambiente virtual. Então, estamos encerrados. Até aqui é o conteúdo que era para ser ministrado bimestralmente. E a gente até antecipamos, né? Porque a gente ainda tem mais uma aula, que é a próxima aula, para a gente poder fazer aí uma revisão, tá? Então, como nós encerramos, eu vou passar para vocês, só para a gente poder pontuar mais 200 pontos de atividade. Eu vou encaminhar para vocês exercício em forma de teste, para a gente poder fazer algumas questões relacionadas a esses temas que a gente acabou de ver na aula passada e na de hoje. E aí, para a próxima aula, a gente até podia fazer o seguinte: fazer uma revisão de todo esse conteúdo trabalhado e fazer a correção, né, dessas atividades que a gente trabalhou ao longo desse material que a gente foi trabalhando através de pontuação. Eu acho muito importante a gente corrigir, até para a gente, todos que fizeram as atividades, saber o que acertou, o que errou, se interpretou de forma correta, se conseguiu deduzir a ideia, tá? Então, acho importante a gente, na próxima aula, fazer essa revisão, trabalhar o que foi estudado, tirar as dúvidas
e fazer a correção dos exercícios, né, ministrados aí ao longo dessas últimas semanas. O que que vocês acham? É ótimo, professora. Tá, Só ressaltando, por gentileza, professora, você poderia verificar, averiguar no seu e-mail o novo reenvio, tá bom? Que eu anexei, tá, Pedro. inclusive, isso, o fichamento e uma outra atividade que valia 300 pontos, que estava no encontro 4, sessão 1, eu também fiz, tá? Tá, pode Muito, deixar. Eu, encerrando a aula, inclusive, já vou computar os alunos que me entregaram esse fim de semana, que eu já computo hoje. Provavelmente vocês já vão encontrar lançamento, né, de quem entregou nas próximas semanas, porque por mais que eu computo hoje, às vezes ainda demora uns 2, 3 dias para aparecer lá no AVA. Mas com isso. certeza essa semana vocês já vão conseguir visualizar. Aí, caso não apareça, próxima aula, grita aqui no programa, né? Falar, professora, não caiu, porque vai ser a última aula antes da prova e é a derradeira para a gente fechar o bimestre. Então, eu vou pedir até gentilmente para todos depois acessarem o AVA, verificarem a pontuação. Isso é um direito de vocês, Tomei até um exigirem susto. dos professores, exato, exigirem dos professores que sejam lançados os pontos conforme as atividades que vocês fizeram. E uma coisa que eu tive muita segurança de fazer é permitir que vocês enviassem esse material por e-mail, até para que ficasse registrado o envio e o meu e-mail de resposta de que eu recebi. Então, isso é uma prova para que vocês, caso não seja computado, né, os pontos, vocês reclamem. Isso aí, Professora, professora, muito Arturo, obrigado. Imagina, Pedro, eu que bom agradeço. dia. Bom dia. Professora, estão me ouvindo? Ótimo. É Gilvan que fala. Bom dia. Ah, Gilvanga, tá certo. Eu tive uns contratempos e essa é a primeira aula online que eu estou assistindo com vocês. Contratempos pessoais devido à situação que nosso país está passando, né? Sim. Enfim, então, o que acontece? Eu não estou no grupo dessa turminha, que eu sou do oitavo, então eu fiz a adaptação de matéria, então eu acho que eu estou na faculdade inteira. Sim, não Então tem eu não problema, sei se... faz eu não parte. sei. Isso. Eu não sei se para quem que eu tenho que dar meu celular para poder me adequar aí, porque eu estou perdidaço em questão de trabalhos a ser feito, o que tem que fazer, essas últimas matérias que tiveram online aqui, entendeu? Uhum. Embora tenha no AVA, né? Sim, ó, toda a matéria está lá disposta no AVA e essas aulas, elas ficam gravadas. Então, se você precisar do link, depois você volta, acessando esse mesmo link que hoje você acessou, você consegue ver as aulas passadas, elas ficam gravadas aí no sistema do, do Microsoft Teams. Então, você consegue assistir as aulas que passou. Agora, com relação ao ingresso no grupo, você pode fazer de duas formas. Ou, se você quiser me mandar um e-mail com o seu telefone, aí eu acrescento você no grupo, porque tanto eu quanto o outro colega somos administradores. Se você precisar, a gente faz o seu ingresso, mas eu preciso do número do seu celular. Para você não ficar falando aqui, eu sei que às vezes fica gravado o seu número, então é melhor não falar. É, é melhor depois direcionar o e-mail. Eu vou até colocar aqui no chat, ó, o meu e-mail. Vocês já Perfeito. vão visualizar. Aí vocês precisando, qualquer dúvida, é só me enviar por e-mail. Ó. Já coloquei o chat para vocês poderem, então, dar uma olhadinha no e-mail e direcionar. Acho que é a forma melhor, Gilvan, porque assim Não, você consegue acompanhar o grupo, as tarefas e as atividades estão todas no AVA. Então, você consegue, perfeito. entrando no AVA, você consegue ver quais eram as atividades que deveriam ser entregues. No seu caso, o que que a gente pode fazer? Você ainda pode realizar essas atividades, claro que aí você não vai ter a mesma possibilidade de pontuação que nem os outros colegas. Vai ser deduzida aí uma pontuação
justamente pelo atraso, né, na entrega, mas a gente consegue ainda receber para pelo menos computar alguma coisa. Professora. Perfeito, preciso. Ok, Gilvan, obrigada. Diga, Ronaldo. Professora, eu reenviei porque a senhora falou que precisava justificar. Eu reenviei, sim. eu reenviei para a senhora o questionário com a atividades. justificativa, foram na quinta-feira à noite. Tá. E outra coisa, eu estou reenviando agora para a senhora o trabalho, o fichamento. Ok. E outra dúvida que eu tenho, eu recebi no meu celular uma mensagem da Anhanguera dizendo que as nossas aulas retornariam dia 2/5. E a senhora está dizendo que a partir da semana que vem nós teremos aulas presencial na sala de aula, é isso? Não, a gente não tem ainda previsão de retorno. Tá. Temos, sim, uma prorrogação de prazo até maio, mas por agora, o que nós faremos? Continuaremos com esse sistema de aula ao vivo. Certo. O que nós faremos a semana que vem é aqui uma revisão. Certo. Isso, revisão Na aqui. outra semana, então, será a prova. Será a prova, e a prova vai ser feita também online. Vocês vão online? receber... Isso, vocês vão receber um Então, link. desculpa, eu entendi, acabei entendendo errado no começo, Não tem problema. mas eu deixei para tirar a dúvida no final da aula. Aí vocês vão receber um link, vão Certo. acessar esse link, vai aparecer a prova com exercícios, vocês vão fazer esses exercícios e me enviar. Tá ok. Então, vai ter um tempo lá para vocês poderem fazer essas atividades e aí enviar para o professor. Aí o professor corrige e computa a nota como avaliação bimestral. Todas as instituições estão fazendo, eu não estou falando só da Anhanguera, mas todas as instituições estão fazendo dessa forma. Não, sim, tranquilo. É uma necessidade, né? Precisa computar e tem que ter aí uma forma de vocês serem avaliados. Por isso que eu quero programar essa aula de revisão antes, para a gente poder ter esse bate-papo, apresentar as dúvidas, trazer interrogações, ou até mesmo corrigir os exercícios que a gente fez ao longo aí desse período. Tá. Não, eu só estava escaneando, eu ia começar a escanear o material da senhora, porque o fichamento era para entregar nessa aula, né? Então eu vou escanear e vou reenviar para a senhora. Vou reenviar. Tá bom. Ok? Obrigada, Obrigado, Ronaldo. De nada. Eu que agradeço. Turma, diga, Pedro. Isso, até por um princípio de correção e averiguação referente ao que nós estudamos em casa, verificar se está certo, é muito importante, né? Eu também acho. Eu acho que é um feedback que é importante para a gente, então, ter uma validação, né? Tudo que foi trabalhado, né? O material que foi disponibilizado, as questões que foram perguntadas, isso foi válido, né? A turma conseguiu se aprofundar nos temas, sentiu dificuldade, então eu acho que essa validação na próxima aula vai ser importante para a gente poder agregar esses valores. Com certeza, professora, muito obrigado, viu? E aí eu conto com vocês, façam a leitura então, como eu disse no começo da aula, aproveitem esse tempo, se joguem aí nos estudos, né? Procurem se dar ao máximo, para que a gente, hoje, né, a gente está vivendo um cenário muito apreensivo, então quanto mais a gente puder ficar em casa, né, se isolar, não sair, né, criando aí um ambiente propício a essa propagação, é importante, e a ferramenta aí dos estudos, né, de vocês poderem fazer essas atividades, é uma forma também de vocês se ocuparem, né, e usarem aí os estudos como uma base de apoio. Então, com certeza isso vai ser favorável, seja agora, seja daqui a alguns anos. O estudo sempre vai trazer aí um ponto positivo, validação para vocês aí no futuro, tá? Eu
fico à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. O meu e-mail está disponibilizado. As atividades eu estou computando. Vou encerrar agora a aula para eu poder computar esses trabalhos. E aí, vocês façam eu estou fazendo esse pedido para vocês depois acessarem o AVA e verificarem se a pontuação está correta. É um direito de vocês de exigir aí que essas pontuações sejam validadas conforme as atividades feitas, tá bom? E nos vemos a semana que vem, então, com essa revisão. Muito obrigado, professor. Um ótimo dia. Eu que agradeço, uma ótima semana aí para vocês e até segunda-feira que vem. Obrigada, professora. Estaremos aqui. Obrigada, eu Muito que obrigado. agradeço. Tchau, Até. tchau. Tchau. Até. Tchau, professora. Tenha um bom dia. Tchau, um bom dia para você também.